Queridos, a paz do Senhor, podem tomar o assento. Nós estamos gratos pelo que Deus tem feito por nós. Queremos dar boas-vindas às pessoas que nos visitam. Nós temos aqui Nadifran. Onde está o Nadifran? Está nos visitando nessa noite. Ok. Nadifran. Josiene está ali nos visitando também. Maria, sejam bem-vindos. Isaura e o André, ali que estão nos visitando. Não sabia que a Isaura era irmã do André. Conheci a Isaura há muito tempo, conheço o André há muito tempo, mas não sabia que os dois eram irmãos. Então, que coisa boa. Queridos, eu quero agradecer a Deus pelas orações que os irmãos fizeram por nós. Deus nos deu sua graça, nos abençoou nessa viagem que nós fizemos. Todo o processo de avaliação nos deixa um pouco apreensivos, né? A gente pode até não ficar apreensivo se a gente não souber que está sendo avaliado. Se a gente já sabe que vai ser avaliado, a gente fica um pouco apreensivo, ainda que a gente conheça o conteúdo daquilo que a gente vai ser avaliado. Mas nós fomos ali, na sexta-feira pela manhã, passamos por uma avaliação muito criteriosa, que realmente foi uma avaliação extensa. Ela começou às 8 horas da manhã e terminou ali por volta de meio-dia. Então, foram 4 horas de arguição, de questionamentos, de perguntas, né? E realmente foi um processo bem longo, mas Deus nos deu vitória naquela avaliação. Então, para quem não sabe, nós estávamos sendo avaliados no processo final de apresentação da tese de doutorado em teologia. Então, a avaliação foi ali no Rio Grande do Sul, como conclusão de uma etapa que durou 4 anos, né? Então, em 2015, eu comecei a viajar para lá. Inicialmente, no primeiro ano, as viagens eram semanais. Então, eu tinha aula toda sexta-feira ali em São Leopoldo, fica na Grande Porto Alegre, ali do lado. E então, durante um ano, eu tive que fazer essa ponte aérea toda quinta-feira, ir para o aeroporto, viajar, e aí ter aula na sexta, e depois voltar no sábado, e assim sucessivamente, semanalmente, durante um ano inteiro. No segundo ano, as idas diminuíram um pouco, porque passou a ser uma vez a cada 21 dias. E já nos 2 últimos anos, as idas e vindas diminuíram um pouco mais, em virtude de eu estar mais voltado para a pesquisa. No total, foram 60 viagens, 60 idas e 60 vindas, no total de 120 voos, durante todo esse processo. Então, foi um processo muito longo. A gente esteve durante muito tempo envolvido com a pesquisa, mas Deus nos deu a graça de concluir. Eu agradeço ainda mais a Deus por ter tido a oportunidade de estudar e de pesquisar aquilo que está relacionado com a teologia, com o ministério, e fui agraciado por Deus, porque durante todo esse tempo, eu estive fazendo a pesquisa como um bolsista da CAPES. Então, nesse sentido, até nisso Deus nos abençoou, porque eu recebi uma bolsa e não paguei esse curso, a não ser as despesas, naturalmente, de viagem, de ida, vinda, tudo ficou por minha conta, mas o programa em si, a mensalidade, eu não paguei. Então, foi uma dádiva, foi uma bênção de Deus concluir esse curso. Eu estava realmente esperando que terminasse para saber se tinha vida depois do doutorado, porque durante não tem, né? Isso eu já sabia. Então, quero então agradecer aos irmãos pela oração.
né? A avaliação foi feita por 5 outros avaliadores, são 5 doutores. Cada um olha o trabalho de um jeito diferente, faz perguntas diferentes. E os 5, então, conduziram as perguntas durante essas 4 horas de avaliação. Mas, no final das contas, Deus nos abençoou com uma nota máxima e tudo isso foi para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Hoje eu quero dar continuidade ao estudo bíblico que nós estamos realizando no livro do Gênesis. Então, nós estamos fazendo reflexões no livro do Gênesis que, de alguma forma, estão fundamentadas nesse livro Quando a Graça Escandaliza. Esse livro foi publicado pela editora Sinodal e ainda em 2017, e nós estamos hoje fazendo uma análise, faremos um estudo hoje dos capítulos 6 até o capítulo de número 9 do livro de Gênesis, de maneira que isso está relacionado com o capítulo 6 desse livro, tá bom? Para isso, então, nós vamos ler alguns versículos. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, pode ficar sentado como você está, e mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente faça esse estudo. Então, Gênesis capítulo de número 6, e nós vamos ler alguns versículos, os versículos que vão do 1 até o número 8. Então, diz-nos assim o texto bíblico: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos dos homens viram que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, ou, conforme outra versão, você vai ter aí, gigantes na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: o homem que criei, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos, e pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Amém? Curve a sua cabeça. Papai, nós queremos mais uma vez agradecer a Ti pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Senhor Jesus, olha para nós com olhar de graça, olha para nós com olhar de misericórdia e nos permita, ó Pai, compreender a Tua palavra como ela deve ser entendida e compreendida. Fala ao nosso coração através do Teu Espírito Santo e da exposição da Tua palavra, é o que te pedimos. Amém. Meus irmãos, uma das pontes mais conhecidas do mundo é uma ponte que fica na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, na Califórnia. Aquela ponte Golden Gate é uma ponte que funciona como cartão postal daquele lugar. Quando eu tive a oportunidade de caminhar ali, eu fiquei realmente impressionado com aquela construção e com o tamanho daquele empreendimento.
E tempo depois eu fui pesquisar como se deu a história de construção daquela ponte. E algo me chamou a atenção. Aquela ponte, quando ela foi proposta, muitas empresas de engenharia rejeitaram construí-la. A construção se atrasou, inclusive, com a morte de 11 homens que morreram ao cair dos andaimes durante a construção. E, finalmente, para eliminar o risco de mais mortes, quando uma determinada empresa aceitou construí-la, foi instalado abaixo da ponte uma grande rede de proteção. De maneira que a ideia era, se alguém caísse, cairia naquela rede e assim seria salvo. Quando a rede de proteção foi proposta, muita gente criticou porque o custo daquela rede era altíssimo. Mas, tempos depois, aquela rede mostrou o seu valor, quando 19 homens caíram, mas não morreram porque caíram na rede. Esses 19 homens depois formaram um clube, e a tradução do nome do clube para o português é A Meio Caminho para o Inferno. Foi o nome que eles deram ao clube por considerar que eles, por pouco, não morreram. E, ao olhar para essa ilustração, percebe-se que o custo de segurança foi justificado, apesar da crítica, porque o dom que se preservava, ou o maior dom que se preservava, era o dom da vida. E o que essa história tem a ver com Gênesis, capítulo de número 6? Essa história ilustra adequadamente a graça preservadora de Deus na história do dilúvio. Ela mostra como Deus oferece e fornece uma solução para a ameaça irresolúvel da morte e do pecado. A arca é a rede que Deus colocou sobre as águas para que algumas vidas fossem salvas da morte. A arca tornou-se, à semelhança da rede, um símbolo de preservação e graça. Então, é possível que alguém olhe para a história daquela ponte apenas como uma história de mortes. Mas é possível que alguém olhe como aqueles que foram salvos, vão olhar para aquela ponte e não vão se lembrar da morte, mas vão se lembrar da salvação e do livramento que eles tiveram naquela ocasião. Com isso, eu quero dizer para vocês que há duas maneiras de nós olharmos para o relato do dilúvio. A primeira maneira é olhar para o relato do dilúvio apenas como juízo. Por vezes, as pessoas olham e leem esse relato e falam: nossa, como Deus é malvado porque destruiu a terra e a criação. As pessoas esquecem-se de perceber que nesse relato o principal foco não é o juízo de Deus, mas o principal foco é a graça de Deus. A arca é o esconderijo da graça, onde Deus esconde os seres humanos de si mesmo. Eu vou repetir. A graça, a arca, é o esconderijo no qual Deus esconde os seres humanos de si mesmo, ou seja, da sua ira. Ela é o protótipo de salvação para outras histórias de redenção no Antigo e no Novo Testamento. Como a rede lá debaixo daquela ponte, a arca pode até ser violentamente balançada pelos fortes ventos, ondas e redemoinhos, mas não entregará à morte,
nem deixará de preservar aqueles que nela se refugiarem. O presente capítulo mostra então como a história do dilúvio pode ser lido sob as lentes da graça de Deus. Essa é uma questão que as pessoas às vezes não atentam para refletir. Há alguns anos eu me deparei com um livro e gostei muito daquela leitura. O título do livro é Salvo de Quê? E quando a gente pensa sobre salvação, a primeira ideia que a gente tem é de que somos salvos do inferno. Mas a verdade é que Deus, quando nos salva, Ele nos salva dele mesmo. Quando Deus nos salva, Ele nos salva da sua própria ira. Quando Deus nos salva, Ele nos salva da sua própria... E Ele nos livra da sua própria rejeição. Porque a palavra que mais descreve inferno não é fogo. Um dos teólogos, chamado Karl Barth, disse que a melhor descrição de inferno não é um lugar escuro, não é um lugar quente, mas a melhor descrição para inferno é um lugar completamente ausente de Deus. É um lugar onde não existe presença de Deus, e isso é inferno. Então, quando Deus nos salva, Ele nos salva nele. E também nos salva dele. Ele nos salva nele, porque Ele é o nosso refúgio. Nós estamos refugiados nele, em seu amor e em sua graça. Mas quando eu digo que Ele nos salva dele, eu estou dizendo que Ele nos livra da sua própria ira. Então, a história do dilúvio começa para nós com essa reflexão. Agora, eu não quero me excusar, não quero me abster de responder algumas perguntas que, se vocês tivessem oportunidade de perguntar agora, alguns de vocês perguntariam. Então, eu já vou antecipando, e quero antecipar que isso aqui não é leitura de mente, nem adivinhação, mas é porque a gente já lida com algumas perguntas que as pessoas têm nesses textos. E aí eu vou antecipar algumas dessas perguntas. Mas a primeira pergunta que surge nos primeiros versículos de Gênesis 6, é quem são os filhos de Deus? O texto bíblico fala que os filhos de Deus fizeram o quê? Viram as filhas dos homens, e eles tomaram para eles aquelas que lhes agradaram, e dessa união, segundo o texto, então surgiram os heróis do passado, os homens famosos, os grandes homens daquele tempo. Existem algumas teorias sobre isso. 3 delas eu quero mencionar rapidamente. A primeira teoria é que filhos de Deus seriam anjos. À luz, essa teoria se fundamenta, e eu acredito erroneamente, na interpretação de que filhos de Deus sempre é uma alusão a anjos, e isso não é verdade. Quem defende que os filhos de Deus aqui são anjos, usa o texto de Jó, em que filhos de Deus são anjos naquele texto, para dizer que aqui também nós teríamos anjos. Eu não consigo entender, nem aceitar, nem compreender como é que um anjão pode se relacionar intimamente com um ser humano. Então, para mim, isso está fora de cogitação. Não acho que essa seja uma teoria adequada,
porque eu não posso pegar o significado de uma palavra e dizer que toda vez que ela aparece, o significado é aquele, porque o significado depende do contexto do texto, e nesse caso aqui, para mim, filhos de Deus não são anjos. Eu não conseguiria aceitar essa hipótese, porque eu não consigo entender como é que um anjo se relaciona sexualmente com uma mulher, uma vez que o anjo está em outra esfera, que não é a esfera física. Segunda teoria, entende que filhos de Deus faz alusão aos descendentes por parte de Sete, de Adão por parte de Sete, enquanto que filhos ou filhas dos homens são as mulheres que vêm da descendência de Caim. Onde está a fundamentação para essa interpretação? Se você olhar para o capítulo de número 4, o capítulo de número 4 apresenta primeiramente, a partir do versículo 17, a descendência de Caim. A partir do capítulo de número 5, você tem a descendência de Adão por parte de Sete. O que Deus disse lá no Éden? Deus disse que estaria uma contra a outra a descendência da mulher, estaria em oposição à descendência da serpente. Sim ou não? A descendência dela pisará na cabeça da serpente. Então, Gênesis apresenta duas descendências, a descendência da serpente e a descendência da mulher. Então, os intérpretes pensam que no capítulo de número 4, você tem a descendência de Caim, é um exemplo de como a maldade prevalece através da descendência da serpente. E o capítulo 5 mostra uma descendência por parte de Sete, que mostra então, que evidencia como a salvação está preservada a partir de uma descendência, que é a descendência de Adão por parte de Sete, que é a descendência da mulher. Então, quem entende dessa forma, entende que filhos de Deus é uma alusão aos filhos de Sete, e as filhas dos homens são as descendentes de Caim. Então, seria mais ou menos como dizer, os homens justos ficaram atraídos pelas mulheres mais ímpias. Eles não quiseram lá, como, por exemplo, foi o caso de Sansão, que não quis escolher uma mulher entre os israelitas, mas quis uma filisteia. Então, há quem entenda que aqui os filhos de Deus são filhos e descendentes de Sete, filhas dos homens são descendentes de Caim. Essa segunda interpretação, ela é um pouco mais razoável, mas eu ainda prefiro uma outra alternativa. A terceira interpretação que a gente pode apresentar sobre esse texto é que filhos de Deus deve ser entendido à luz do que isso significava na antiguidade. Na antiguidade, os reis, seja do Egito, seja da Babilônia, seja de Canaã, os reis se intitulavam como filhos de Deus. Por exemplo, no Egito, Faraó se chamava como Horus, o filho de Osíris. Então, no Egito, Faraó considerava a si mesmo uma divindade, filho de uma outra divindade. Então, todos os reis na antiguidade, na época do dilúvio, se consideravam filhos dos deuses. Se os filhos dos deuses são reis, então quem são as filhas dos homens? São mulheres comuns, e o texto estaria explicando como é que surgiram os haréns. Ou seja, o texto estaria denunciando que um só homem, por se achar muito poderoso e filho dos deuses, ele constitui para si um harém e toma para si quantas mulheres ele desejar. Essa me parece ser a interpretação mais razoável, à luz do que se entende na pesquisa do Antigo Oriente e à luz daquilo que a Bíblia quer protestar e denunciar. O que ela quer denunciar aqui é a imoralidade sexual e o abuso de tais homens que, empoderados, querem de alguma maneira ter para si quantas mulheres desejar. Então,
essa me parece ser a opção mais razoável. Homens poderosos, homens que são reis, escolhem várias mulheres e se unem intimamente com elas, e elas engravidam, e então esses filhos dessas uniões são os homens famosos, porque a palavra gigante aqui não quer dizer necessariamente só gigante na estatura, mas pode ser muito bem traduzida como famosos. Seriam os heróis do passado, os famosos homens do passado, filhos de homens poderosos. Essa parece ser a interpretação que se alinha com aquilo que o texto vai mostrar um pouco mais adiante, no capítulo de número 10, sobre um poderoso homem na terra chamado Nimrod. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda questão que nos é colocada aqui está mais relacionado com o que vem adiante. O Senhor viu a perversidade do homem, como ela aumentara, e como tinha inclinação de pensamento sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem. A segunda grande pergunta que é realizada nesse texto é sobre o arrependimento de Deus. Então, as pessoas gostam de, ao ler esse texto, lembrar-se de um outro texto, em que se diz, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus não é filho do homem para que se arrependa, por que aqui em Gênesis 6 o texto está dizendo que Deus arrependeu-se de ter feito o homem? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa ler não só o início do versículo, mas se possível, se for possível colocar na tela, Gênesis capítulo 6, versículo de número 6, nós vamos ver o contexto inteiro. Eu trago comigo a NVI, e se for possível colocá-la também, ou escolher essa versão aí, a NVI diz, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Então, quando o texto bíblico diz, num outro contexto, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o que o texto está tentando dizer é que Deus não se arrepende como arrepende-se o homem. Então vamos explicar um pouco mais. O que é o arrependimento humano? O que é o arrependimento de um homem ou de uma mulher? É a vontade que aquela pessoa teria de, se possível, voltar no tempo e não realizar o que ela realizou, porque agora ela está o quê? Arrependida. Ela não sabia, ou se sabia das consequências, não a tinha experimentado com aquela intensidade, e agora ela se arrepende de ter feito aquilo, e então ela tem o desejo, porque o arrependimento humano é fruto de uma incapacidade do homem de ver o que vai acontecer adiante. Ele imagina, mas ele não tem o detalhamento daquilo que vai acontecer com ele. Então vejam, no caso desse texto de Deuteronômio, quando a Bíblia fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, está dizendo que Deus não tem esse arrependimento como tem o homem, ou seja, de não conhecer o futuro e de desejar voltar no tempo para mudar ou alterar a história, porque ele não sabe o que vai acontecer. O arrependimento de Deus, em Gênesis capítulo de número 6, não deve ser colocado num sinal de igual com o arrependimento do homem. É claro que na Bíblia a gente tem muitas expressões do ser humano aplicadas a Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é espírito. Sim ou não? Deus é espírito? Ok. Espírito tem olhos? Espírito tem mãos? Espírito tem boca? Mas a Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possam ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas para que não possam salvar. A Bíblia também diz que Deus coloca na terra os seus pés e usa esse espaço aqui como lugar, como tamborete, né, como estrado dos seus pés. Que tamanho que é o pé de Deus? Que tamanho que é a mão de Deus, que Ele consegue guardar todos aqueles que Ele quer em suas mãos? Que tamanho que é o ouvido de Deus, que Ele ouve
todos ao mesmo tempo, em todas as épocas. Que tamanho que aos olhos de Deus, que nada escapa-lhe à visão. Nós não podemos falar disso literalmente, porque isso são expressões antropomórficas. Tira o palavrão de lado, deixa eu explicar o que é antropomorfismo. É o recurso de pegar expressões que se referem aos homens, ou de sentimentos que se referem aos homens, e aplicá-las a Deus para a gente entender melhor. Isso não significa dizer que a gente tenha que pensar literalmente numa mão de Deus. Que tamanho que é essa mão? Mas significa dizer que assim como a mão ampara, o nosso Deus, eu não sei que tamanho que é a mão dele, mas eu sei que ele ampara e ele me carrega no colo. Isso eu tenho certeza. Então, essas expressões na Bíblia são usadas para a gente entender um pouco mais. Como é que a gente vai entender o que a gente não conhece? Então, o arrependimento de Deus é uma palavra que aqui, nesse contexto, deve ser entendida apenas da seguinte maneira: Deus entristeceu-se. E a NVI traz a possibilidade de interpretar o texto dessa forma, porque ele diz: Deus, o Senhor, arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Isso é uma expressão que demonstra como Deus entristeceu-se. Não que Deus não conhecesse o futuro, não que Deus não conhecesse o que os homens poderiam fazer, não que Deus tenha sido pego de surpresa. Você não pode surpreender Deus com aquilo que você vai fazer, porque o que você pode ou não eventualmente fazer, Deus já conhece, Deus sabe, Deus já, ao ver você, Deus, ao enviar Jesus para morrer por você, Ele não enviou Jesus para morrer por você só pelos pecados até o dia 16, ou até o dia 17, ou até o dia 21, porque Ele não sabe o que vai acontecer no dia 22, meu querido, isso não é um incentivo ao pecado, mas até os pecados que você ainda não cometeu, o Senhor Jesus já morreu por eles na cruz do Calvário, para salvar e assegurar sua salvação. Então, vamos entender essa expressão do arrependimento como uma expressão de tristeza, de um sentimento de tristeza. Deus também sofre. Deus não é um Deus apático, que nada sente. Deus é um Deus que sente, Ele sente, Ele sofre porque Ele ama. Um Deus que não ama não sofre, um Deus que não sofre não ama. O sofrimento está relacionado com a capacidade de amar. Aliás, se você não ama, você não sofre. Se você não conhece uma pessoa que eventualmente está morta hoje, ou está sendo velada lá no Campo da Esperança, você não sofre por aqueles velórios que aconteceram hoje, porque você não ama, você não conhece aquelas pessoas. Mas se alguém do seu ciclo de amizade, ou alguém que você ama, vier a óbito em algum desses dias, você vai sofrer intensamente, porque o sofrimento está relacionado com a capacidade de amar. Só não sofre quem não ama, e o nosso Senhor Jesus, com o seu sofrimento na cruz, é a expressão máxima do sofrimento de Deus, por causa do seu amor pela humanidade. Então Deus olha para a humanidade, Deus entristece-se com a humanidade, e Deus sofre por causa desse pecado que a humanidade, isso corta-lhe o coração. Agora, Deus então, no versículo de número 7, versículo 7 diz que o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos, e as aves do céu. Então aqui tem algo interessante para nós. Isso está no versículo de número 5 ainda. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Surgiu uma teoria há um tempo atrás, de que o universo é como um relógio, e que Deus é um relojoeiro. Então, segundo essa teoria, esse relojoeiro, ele deu corda no relógio, e ele deixou o relógio funcionar por si mesmo, e ele não intervém nesse relógio, ele não intervém nessa natureza.
O Deus da Bíblia não é o Deus dessa teoria. O Deus da Bíblia é um Deus que continua olhando e cuidando daquilo que Ele fez e daquilo que Ele criou. O Deus da Bíblia não é um Deus que cria e abandona a sua criação à própria sorte ou ao próprio acaso, mas o Deus da Bíblia é um Deus que depois que cria, Ele continua olhando para a criação, Ele continua olhando para mim, para você, e analisando e olhando e vendo as nossas obras. Então aqui acontece isso. Deus olha para a perversidade do homem, e o versículo de número 7 diz que Deus resolve fazer desaparecer da face da terra o homem, e essa expressão, farei desaparecer, poderia ser muito bem traduzida ou entendida como a ideia de que Deus está tirando no meio dos seres humanos, Deus está tirando o seu governo, Deus está tirando a sua presença, Deus está dizendo, eu não vou lutar para sempre com a obstinação dos seres humanos. Meus irmãos, Deus nos ama, Deus é gracioso, mas Deus não vai insistir para sempre com a obstinação humana. Em outras palavras, se você quiser ser rebelde, desobediente, você pode ser. Deus vai ter até um determinado momento, Deus vai ter muita paciência com você, até além daquilo que você merece, até além daquilo que você pode esperar. Quando você imaginar que a paciência de Deus acabou, ainda tem um pouco mais. Mas tem uma coisa, não abuse, não pise, não despreze a graça de Deus, porque Deus disse para os seres humanos, eu não contenderei com esses desobedientes para sempre. Então chega um determinado momento que Deus diz, basta. É hora de preservar o que é mais importante. É hora de preservar aquilo que eu criei. Porque deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se Deus não tivesse enviado o dilúvio, nós não estaríamos aqui hoje. Sabe por quê? Porque os seres humanos aqui teriam se destruído a si mesmos. A forma como a humanidade vinha, e é descrita no capítulo de número 6 ainda, mais adiante, o versículo de número 11, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade estava corrompida em sua conduta. Então, na verdade, o que Deus realiza aqui é para preservar a criação, é para preservar a humanidade, porque o ser humano é a única espécie no planeta que auto se destrói. O ser humano é tão complicado que quando ele não tem problema, ele arruma problema para ele. O ser humano é a única espécie pensante desse planeta que age completamente contrário àquilo que é a sua capacidade de raciocínio. Ele destrói o lugar que ele vive. Ele joga lixo na sua própria casa. Ele destrói a sua própria vida. Ele destrói o seu próprio templo. Então, quando Deus age aqui, Deus não está agindo como um Deus punitivo, como um Deus zangado só, como um Deus irado. Não, mas Deus é também um Deus gracioso. E tudo que Ele realiza de Gênesis 6 até o capítulo 9 é uma expressão da sua graça, porque Ele ama a humanidade e Ele não quer ver essa espécie eliminada da face da terra. Então, a medida, a ação corretiva de Deus é uma ação que demonstra a sua graça. Deixa eu dizer outra coisa aqui. Quando Deus está nos disciplinando, é porque Deus ainda não nos abandonou. Eu vou repetir. Se Deus está tratando com você de uma maneira difícil, alegre-se,
Porque isso significa que Deus não desistiu, Deus não lavou as mãos, Deus não abriu mão, Deus não desistiu de você. Ele ainda está insistindo com você, porque Ele ainda acredita. Agora, meu irmão, se você não está sendo disciplinado por Deus, fique preocupado. Isso não é demonstração de amor, não. Se você está pecando à vontade e não acontece nada com você, isso não é demonstração de amor, não. Fique preocupado quando isso estiver acontecendo. Porque quando Deus disciplina, é porque Deus nos ama. A lógica é muito simples. Quando eu vou a um restaurante, que para mim não faz muita diferença voltar naquele restaurante, e algo me desagrada bastante, eu penso 2 vezes antes de reportar a reclamação. Primeiro, pergunta que eu respondo para mim mesmo é: eu ainda vou voltar aqui? Porque se eu não vou voltar aqui, eu vou me desgastar à toa, deixa passar. Agora, se é um lugar que eu gosto do dono, gosto do atendimento, gosto das pessoas que estão ali, então eu vou reportar isso de uma maneira gentil, de uma maneira carinhosa, porque eu quero que mude e eu quero ajudar essas pessoas, eu quero voltar naquele lugar. Então a lógica de Deus pode não ser a minha lógica, e não é, mas a lógica de Deus é essa aqui da Bíblia. Quando Deus está nos disciplinando, é porque Ele ainda não desistiu de nós. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: olha, Deus não desistiu de você. Então vejam, essa é a boa notícia, o juízo de Deus, a ira de Deus. Eu quero que você aprenda uma outra coisa aqui agora. Uma coisa que, quando a gente é criança, a gente não consegue entender de maneira nenhuma como é que o pai diz assim, o pai bate, fala assim: meu filho, eu estou batendo em você porque eu te amo. Meu Deus do céu, isso é difícil demais para uma criança entender. Como é que a criança vai entender? Meu pai está me batendo porque ele me ama. São 2 coisas completamente o quê? Contraditórias. A criancinha está lá, aí o pai sabe que tem que dar vacina, isso não é apenas uma ciência, é uma obrigação, isso é responsabilidade. Aliás, o pai pode ser cobrado por isso em juízo se a criança, de repente, tiver uma paralisia porque deixou de tomar uma vacina. Mas a criança não entende. Quando o pai pega no colo, criancinha lá de 2 anos, 3 anos, e o pai leva para um lugar que vai vir uma pessoa de fora com uma agulha desse tamanho, vai enfiar essa agulha nele, e o pai deixa isso acontecer, e na verdade não só deixa, como segura a criança para aquele estranho que vem fazer isso. Eu fico imaginando a confusão que fica na mente daquela criancinha de 2, 3 anos, imaginando uma cena dessa, do meu papai que está me levando para eu ser furado naquele lugar, e ele não só está deixando, como ele está me segurando. E aí é incrível que a criança fica sem saber para quem chorar, porque para quem ela está pedindo socorro é exatamente a pessoa que está segurando ela para receber aquela furada. Mas no final das contas, o que o pai está fazendo é uma coisa boa, ainda que aquela criança não entenda naquele momento. Porque por causa daquela vacina, ela não vai ficar paralítica. Por causa daquela vacina, ela não vai pegar uma outra enfermidade. Mas isso ela não entende nesse momento, só vai entender muito tempo depois. Mas isso eu preciso ensinar para vocês. A ira de Deus, a disciplina de Deus, é um instrumento do seu amor, ao ponto de eu afirmar, a partir de reflexões de outros pesquisadores, que a ira de Deus, ou a disciplina de Deus, aí eu vou falar bem devagar para você guardar. A ira de Deus, ou a disciplina de Deus, é a palavra penúltima de Deus. Repita comigo, diga para você mesmo: a disciplina de Deus é a palavra penúltima de Deus. Penúltima, e qual é a última?
a última palavra de Deus é o seu amor. Por isso a palavra penúltima de Deus é a sua disciplina. Porque a disciplina de Deus tem uma finalidade. A finalidade é alcançar a palavra última de Deus. A finalidade de Deus é nos corrigir. A finalidade de Deus é nos melhorar. A finalidade de Deus é depois nos abraçar. A finalidade de Deus é depois nos colocar no colo. A finalidade de Deus é depois celebrar conosco essa palavra última, no momento que a gente estiver entendendo e sabendo que aquilo que Deus fez para o nosso próprio bem. Então o juízo de Deus aqui, em Gênesis 6-9, eu não quero que vocês entendam esse relato como um Deus vingativo, como um Deus punitivo, mas eu quero que vocês entendam que Deus está demonstrando a sua graça, preservando a humanidade, e Ele precisa fazer isso, porque Ele sabe que se não fizer isso, não existe humanidade depois. Agora, outra coisa que nós precisamos ver no texto, isso está no capítulo de número 6, no versículo de número 8. Se puder pôr aí na tela para nós. E aí, eu gostaria que vocês lessem para mim na Bíblia de vocês como está o capítulo de número 6 e o versículo de número 8. Vamos lá, 1, 2, 3, 6 e 8. Noé o quê? No meio de toda essa disciplina de Deus, existe o que eu chamo de olhos da graça. Por causa da bondade do Senhor, o juízo foi abrandado, uma vez que Deus planejou destruir toda a humanidade, mas demonstrou graça para com Noé e sua família. A expressão hebraica achar graça aos olhos de, indica que Deus demonstrou graça para com Noé. Os olhos de Deus são os olhos de amor, são os olhos de graça. A declaração graciosa de Deus aqui para a preservação da humanidade através de Noé, aponta para aquela fidelidade de Deus lá atrás, em que Deus disse que iria, em algum momento, por meio da descendência da mulher, trazer salvação à humanidade. Então, quando Deus preserva Noé, Deus está preservando também a sua promessa, porque o Deus que nós servimos é um Deus que promete, é um Deus que cumpre as suas promessas. Agora, eu quero que vocês não olhem para esse texto da maneira como grande parte das pessoas olham. Quando as pessoas perguntam por que Deus escolheu Noé, as pessoas logo dizem, porque Noé era justo e íntegro aos olhos de Deus. Gente, por que Deus escolheu Noé? Deus não escolheu Noé porque Noé mereceu. Deus não escolheu Noé porque não era bom. Deus não escolheu Noé porque Noé ganhou o direito da salvação. Porque se Deus fez isso com Noé, isso está completamente contrário a tudo que Deus faz com a gente. Porque Deus não salvou você porque você é bom. Deus não salva a humanidade porque a humanidade merece. Deus não escolheu você porque Ele viu o seu potencial para a bondade. Deus escolheu você porque Deus é gracioso. Deus escolheu você não porque você é bom, mas porque Deus é bom. Deus não escolheu Noé porque Noé é bom, ou era bom. Então vamos ler o texto direito. O capítulo 6, versículo de número 8. Olha o que o texto diz. A Noé, porém, o Senhor mostrou. Olha o que diz o versículo de número 9. Noé era homem íntegro entre o povo de sua época, ele andava com Deus. O texto não estava dizendo, o texto não diz, Noé era justo, por isso Deus
mostrou benevolência com ele, ou para com ele? O texto diz, primeiramente, Deus mostrou benevolência para com Noé. Antes de dizer quem ele era. Se você é o que você é hoje, você é por causa da graça de Deus. Se nós somos o que somos, tentando melhorar, nos aperfeiçoar, ainda com as nossas falhas, nós somos isso porque nós somos fruto da graça de Deus. Primeiro Deus nos salvou, primeiro Deus nos amou, primeiro Deus nos resgatou, primeiro Deus nos agraciou com a sua benevolência, depois de experimentar essa graça, é que a gente não quer mais viver sem ela, e a gente não consegue viver sem essa graça, a gente fica querendo, mesmo apesar dos nossos defeitos, a gente sempre recorre a Deus pedindo, nos ajuda a melhorar, porque eu não consigo mais viver sem a tua graça. Então Noé não foi escolhido porque era bom, mas Noé se tornou um homem justo, porque Deus o alcançou com a sua graça. A graça de Deus vem primeiro. E aí, depois, no capítulo de número 6 ainda, a Bíblia diz que Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência. Você, porém, fará uma arca, versículo de número 14, de madeira de cipreste, de vida há, com compartimentos e a revista de piche e de por dentro e por fora. O que Deus ordenou? Você fará uma arca. Mas, nesse mesmo texto, existe um outro contexto, que é o contexto da aliança, está no versículo 18. Com você eu estabelecerei a minha aliança, e você e seus filhos entrarão na arca. Faça entrar também na arca cada par de animal e etc e tal. Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado. Outra coisa que nós precisamos aprender sobre Deus. Não é você que escolhe o meio pelo qual você é salvo. Quem escolhe o meio de salvação é Deus, em toda a Bíblia. É Deus que escolhe o jeito como Ele quer ser adorado, livro de Levítico. É Deus que escolhe o jeito como Noé vai ser salvo. É Deus que escolhe o jeito através do qual Ele vai restaurar Adão. É Deus quem confecciona uma veste de pele de animais para Adão, em vez daquela roupa com folhas de figueira. Então, Deus é quem escolhe o jeito pelo qual nós somos salvos. Não foi você que escolheu a cruz, foi Deus quem escolheu a cruz. Deus escolhe, Deus é quem diz, ali está a arca, entre nela se você quiser ser salvo. A ordem, a graça de Deus vem junto com uma ordem, entenda isso. Deus foi gracioso, Deus disse, tem um jeito, tem salvação, tem esperança, mas só tem uma possibilidade de salvação. Não existem dois caminhos para ser salvo. Não existem três possibilidades para que Noé se salve. Só existe uma possibilidade de salvação, só existe uma porta, essa arca só tem uma porta. Não tem duas. Só tem uma porta e fica de um lado. Para mim isso ilustra muito bem como Deus nos salva através de Jesus Cristo. Só tem uma porta, e se você quiser ser salvo, tem que entrar por ela. E se você não entrar por ela, o problema é seu. Mas se você entrar por ela, o mérito não é seu. Porque a salvação não foi você que providenciou, foi Deus que providenciou para você. Então, se você se perder, a culpa é sua. Mas se você for salvo, é porque Deus foi bondoso com você e ofertou para você a comida, o alimento que você abriu a boca para ingerir. Então, entenda isso. Deus é quem estabelece, Deus é quem diz, Deus é quem aponta o meio de salvação.
E para mim tem uma coisa interessante aqui, porque existe para mim uma semelhança muito grande. A palavra arca, só para vocês entenderem, a palavra arca ela só aparece na Bíblia em 2 contextos. Ela aparece 28 vezes na Bíblia, 26 vezes ela aparece no relato do dilúvio. Quantas vezes no relato do dilúvio? 26 vezes. As outras 2 vezes que a palavra arca aparece na Bíblia, é quando fala daquele cestinho que Moisés foi colocado. A palavra em hebraico usada lá é arca. Moisés foi colocado numa arcazinha. Agora tem uma coisa interessante aqui, e eu quero que você olhe na sua Bíblia. Capítulo de número 7, versículo de número 1. Eu não sei se essa versão vai apresentar, mas agora eu quero que todos vocês olhem na sua Bíblia para ver se alguém tem essa versão, que eu quero mostrar para vocês. É Gênesis 7:1. Gênesis 7:1. Como é que está aí na sua Bíblia? Quem a encontrar, fale para mim. Só o comecinho, Gênesis 7:1. Ok, entra tu, só essa parte que eu quero. Tem alguém que tem diferente? Entra na arca. Ok, quem mais? Todos aí têm o verbo entrar? Todas as Bíblias têm o verbo entrar ou tem algum que não tem entra? Tem uma versão que vocês não têm aqui, que poderia, e ela está correta, e traduz uma outra possibilidade do verbo hebraico aqui. Para mim, é a possibilidade mais linda. É que essa expressão entra pode ser muito bem traduzida por vem para a arca. Eu vou repetir. Essa expressão entra na arca poderia muito bem ser traduzido, como tem outra versão que vocês não têm aqui, a Bíblia de Jerusalém e mais outras versões, algumas em inglês, mas poderia traduzir muito bem essa ideia. Vem para a arca. O que isso significa dizer? O que isso significa dizer? Vamos imaginar assim, eu estou do lado de fora da igreja. Aí eu falo assim, entra na igreja. O que você está conversando aí fora? Entra na igreja. Agora outra coisa é eu estar aqui dentro e falar, eu não vou usar a expressão entra na igreja, eu vou usar a expressão vem. Para mim a beleza dessa expressão vem, é porque ela mostra que Deus está dentro da arca. Vem para a arca. Em Deus você tem o refúgio. Em Deus você tem salvação. Em Deus você tem alívio. Em Deus você tem perdão. Em Deus você tem descanso. Em Deus você tem em Deus você tem tudo aquilo de que tua alma precisa para estar em paz. É um convite para estar guardado, protegido pela presença graciosa e protetora de Deus, porque fora da arca a presença de Deus é uma presença de juízo, mas dentro da arca a presença de Deus é uma presença protetora. Então, se você quiser estar fora da arca, você pode ficar fora da arca, mas arque com as consequências de estar fora da presença de Deus, porque é dentro da presença de Deus, é na presença de Deus, é dentro da arca, é em Jesus, é resguardado por essa presença protetora, que você será salvo dos males que ameaçam o barco fora dele. O mesmo poder que destrói lá fora é o poder que salva aqui dentro. Não é o diabo que está mandando o dilúvio lá fora, é Deus. É o mesmo poder, o poder que salva e o poder que julga. O poder que
protege e o poder que disciplina. Mas você precisa entrar na arca. Porque se você ficar do lado de fora da arca, você vai pegar esse inverno todo. E se você estiver dentro da arca, gente, pode até balançar. Não significa dizer que você vai estar lá dentro pensando como se nada tivesse. Não, não pense isso não, porque dentro da arca balança para dedéu. Agora, saiba de uma coisa, lá dentro é mais protegido do que fora. Dentro da arca vai balançar, dentro da arca você vai sentir enjoo, dentro da arca você vai chorar, dentro da arca vai estar escuro, porque não tem fresta nessa arca, não está tudo fechado, não pode ter janela aberta. Agora imagine, lá dentro durante 40 dias, sem saber para onde vai. Isso mostra como nós temos que confiar e descansar. A gente pode não entender o que Deus está fazendo, mas a gente pode entrar nessa arca, sabendo que nas mãos de Deus, nós estamos protegidos. A gente não entende porque está balançando para lá, a gente não entende porque de repente a gente está comendo, e aí de repente essa arca vira tudo para o lado direito, depois vira tudo para o lado esquerdo, e os animais vêm por cima do outro, e você cai por... Gente, lá dentro balança. Agora é lá dentro que tem a salvação. Isso não significa dizer que a gente não vai passar por provação. Lá fora o povo passa por provação, a gente vai passar também. Lá o ser humano vai sofrer de alguma doença, nós vamos também, mas nós temos uma esperança, que nós estamos guardados nas mãos de Deus. Esse é um convite de graça. Vem para a arca. E o centro dessa narrativa está no capítulo 8, no versículo de número 1. Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Mas sobre essas coisas, nós ainda vamos falar na semana que vem. Nós vamos dividir esses 3 capítulos, esses 4 capítulos, em 2 momentos. Porque tem muita coisa que você ainda precisa aprender sobre esse texto. E eu não posso simplesmente pular aqui e terminar aqui, porque tem muitas lições incríveis ainda que a gente precisa aprender, especialmente sobre essa lembrança de Deus, sobre essa benevolência de Deus. Mas algo que eu já gostaria de aplicar para você aqui, é que para mim, essa arca, ela se parece em alguns aspectos com a cruz. A arca é o lugar no qual o ser humano é salvo por Deus da própria ira de Deus. A cruz é o lugar no qual nós nos escondemos em Cristo da própria ira de Deus, a ira do porvir. Essa arca, ela sai de baixo, e quando a salvação está completa, essa arca está no cume do monte. E isso se parece com aquela cruz, que foi pega lá de baixo e foi levada lá para cima, para o cume do monte, onde Deus ganhou a nossa salvação. Agora, essa arca, que foi providenciada por Deus, ainda que o ser humano tenha tido o papel de fazê-la daquele jeito, é semelhante a essa cruz, que foi providencial por Deus na história, ainda que o ser humano tenha que ter colocado lá a sua mão e o seu prego. Mas a arca mostra como Deus salva os seres humanos nele mesmo. Aqui está um instrumento feito com madeira no qual o ser humano se esconde. Ali também na cruz está um instrumento de madeira no qual Deus nos salva. Em todos os casos nós temos um método de salvação que é providenciado exclusivamente por Deus, e a porta é colocada diante de nós, e o convite de Deus é: vem
para a arca. Aqui com Deus é melhor. Sem Deus a coisa é perigosa. Não queira experimentar a vida sem Deus. Não queira experimentar partir para a eternidade sem Deus. Você precisa de Deus. E Deus coloca diante de você essa porta hoje e diz: entre por aqui. E se você entrar por aqui, você será salvo. Que Deus nos abençoe nessa noite. Eu quero ainda, na semana que vem, falar sobre algo muito interessante. Eu acho que a parte mais linda desse texto é como o sinal que Deus coloca no céu, o arco que Deus coloca no céu, depois que Ele promete não destruir mais a terra, como esse sinal está relacionado com a cruz do Calvário. Isso tem uma lição incrível para nós, mas isso nós estudaremos na próxima semana. Curve a sua cabeça, eu quero convidar aqui o pessoal do louvor para louvar um hino e nós vamos colher as nossas ofertas. Mas enquanto isso, curve a sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta palavra. Senhor Jesus, nós sabemos e aprendemos nessa noite que precisamos estar guardados em Ti. Precisamos obedecer a Tua voz e entrar nessa arca. Precisamos obedecer a Tua voz e nos esconder em Ti. Precisamos, ó Pai, estar resguardados em Ti. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe das nossas transgressões e dos nossos pecados, nos aceita, não desampara, não desista de nós. Nós estamos e somos Teus dependentes Teus. Pai, por favor, demonstre cada vez mais a Tua graça para conosco e queremos cada vez mais ouvir e obedecer a Tua voz. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite.